Oi, colecionadores! Você conhece uma família que parece perfeita nas redes sociais? Mas que na verdade não é bem assim? Então, a família de hoje era assim. Quer saber o que aconteceu? Continua aqui assistindo. Shannon Watts nasceu em 10 de janeiro de 1984 em Nova Jersey, nos Estados Unidos. A gente não sabe muito da infância e da adolescência dela, mas a gente sabe que ela casou bem nova e não era um casamento legal, era um casamento bem conturbado. Ela tinha depressão e autoestima muito baixa. Também ela foi diagnosticada com lúpus bem nova, então tudo isso fez com que ela ficasse muito mal. Então, depois de um tempo, ela se separou e começou a trabalhar muito. E com 25 anos, ela conseguiu construir sua primeira casa sozinha, sem ajuda de ninguém. Depois de um tempo, ela acabou conhecendo Christopher Watts. Ele mandou uma solicitação de amizade para ela no Facebook e ela aceitou. Então eles começaram a conversar, mas ela não dava muita moral pra ele. Só que ele insistia muito, então ela acabou cedendo e saindo com ele e eles começaram a namorar. A família do Chris não gostava muito dela, mas eles se aturavam, eles se casaram. Eles se casaram em 2012. Depois que eles se casaram, eles também decidiram se mudar. Eles moravam na Carolina do Norte, a família toda morava lá. E eles decidiram se mudar para o Colorado, porque eles foram lá e acharam incrível e quiseram se mudar para lá. E em 2013 tiveram sua primeira filha, a Bella, no dia 17 de dezembro de 2013. E logo depois tiveram a Celeste, chamada de Cici. Ela nasceu no dia 17 de julho de 2015. A Shannon gostava muito de compartilhar a vida dela no Facebook. E tem muitos vídeos lá sobre a família mesmo, ela contando sobre ela mostrando o dia a dia da família, como o Chris era com as filhas, né? E eles pareciam muito felizes. Depois de um tempo, o Chris começou a ficar meio estranho no casamento, ele começou a ficar frio, não passava muito tempo com a família, ele começou a malhar e ele gostava muito de malhar. E malhava muito. E ele começou a se afastar da família. Já em 2018, eles decidiram fazer uma viagem para Carolina do Norte para viajar. Para ver a família. E no caso, o Chris acabou não podendo ir naquele momento. Então a Shannon foi com as filhas para lá para ficar na casa dos pais. A Shannon e a sogra, a Cindy, não se davam muito bem, então, mas mesmo assim a Shannon foi levar as filhas, né, para ver os avós. Teve um problema nesse encontro, a Cici, Celeste, tinha alergia a um sorvete e a sogra tinha comprado esse sorvete, aí elas brigaram por causa disso. Consequentemente, o Chris também se desentendeu com a Shannon. Com essa briga que a Shannon teve com a sogra, o Chris também acabou entrando na briga, né? Porque ela queria que ele defendesse a família, ou seja, ela e as filhas. E ele não fez isso, então ela ficou cobrando, porque pra ela a família era uma prioridade. Naquele momento ela não sabia o que estava acontecendo, porque pra ele a família não estava sendo uma prioridade. E ela cobrava isso dele, né? Ela era muito mandona também, ela mesma chega a falar isso algumas vezes. E ela que mandava na relação, o que ela cobrava, mas que tudo bem, isso funcionava pra eles até aquele momento. Então, no meio dessa crise, a Shannon tava um pouco puta da vida com o Chris, porque ele não ligava muito para as filhas. Eles tinham combinado dele ligar sempre de manhã para falar com as meninas e ele não ligava, ele esquecia, dormia, tava malhando. Não era mesmo a prioridade dele, né, a família naquele momento, mas ele também não dizia o porquê. E no final de julho ele resolveu ir para Carolina do Norte também, para poder curtir, né, um pedaço das
férias. Durante esse período também, quando eles estavam meio brigados, a Shannon descobriu que estava grávida do terceiro filho. E dessa vez seria um menino. E ela queria que fosse um menino pra agradar o Chris, porque ele queria um menino. Já que eles já tinham 2 meninas. E era um menino. Era o Nico, seria o nome dele. A Shannon estava muito chateada com o Chris, porque ele não queria transar com ela. Eles ficaram separados meses. E quando ele chegou, ele não procurou ela. Então, ela acusou ele de ter outra mulher, mas ele dizia que não tinha, que era coisa da cabeça dela, aquele papo de você tá doida. Mas ao mesmo tempo, ele dizia pra ela que queria consertar as coisas, que ele não estava muito bem, mas não dizia o porquê, mas que ele queria consertar as coisas pra que ficasse tudo bem e que eles voltassem a ficar bem, né, como casal. Ser uma família. Então eles voltaram pra casa juntos. O Chris tinha prometido aquilo tudo, que eles iam voltar a ser a família que eram antes, mas isso não aconteceu. Ele continuou estranho e continuou se afastando cada vez mais, o que tava deixando a Shannon muito puta, porque ela queria a família dela, ela tava grávida, ela tinha 2 filhas. E o marido estava totalmente ausente, não só para ela, como para as filhas também. Em agosto, a Shannon foi numa viagem de trabalho com uma amiga, ela passou um tempo fora. Esse final de semana que a Shannon estava a trabalho, o Chris usou o cartão de crédito deles num lanchonete, num restaurante, num bar. Só que ele gastou uma quantia, tipo, que se ele tivesse ido sozinho, ele não gastaria. Foi de $63, que aqui, se pra fosse em comer, reais, né, tá até barato, eu acho. Mas lá, $63 é muito, né? Então, que ele teria gasto no máximo 30, mesmo comendo e bebendo. E os outros 33. Então, a Shannon volta pra casa. Uma amiga, essa amiga que foi na viagem com ela, deixa ela em casa às 2 da manhã. E essa é a última vez que ela é vista. Tanto pela amiga, quanto pela câmera de segurança da casa também. Que fica na porta de entrada. Bom, a Shannon foi deixada lá às 2 da manhã do dia 13 de agosto de 2018. E depois, como Thalita falou, ela não foi mais vista. E no dia seguinte, ela tinha uma consulta, algo relacionado ao bebê, ultrassom, não sei. E ninguém conseguia falar com ela. Todo mundo ligava, perguntava, ela não aparecia, não respondia mensagem. E como a gente já tinha falado também, ela era bem ativa nas redes sociais. Ela estava sempre no Facebook, sempre respondia na hora, não tinha esse tipo de problema. Bom, a amiga, com essa preocupação toda, acabou indo até a casa da Shannon pra ver o que estava acontecendo, né? Porque ela trabalhava de casa. Então, se ela saísse, seria para levar as crianças na escola ou para ir na consulta, porque fora isso ela trabalhava de casa. O carro da Shannon estava lá, mas aparentemente não tinha ninguém na casa, ela tocava a campainha e nada. Então ela chamou a polícia. Quando o policial chegou, essa amiga contou, né, o que tinha acontecido e ele falou que não podia entrar na casa sem uma autorização. Então o Chris chega, dá permissão para o policial para entrar na casa e eles vão procurar pela Shannon e pelas crianças que também sumiram. As 2 menininhas, a Cici e a Bella sumiram também. Então, o Chris fala pro policial que tá tudo certo na casa, que as únicas coisas que sumiram foram os cobertores das meninas, que elas não dormiam sem ele. E que ele tinha mandado várias mensagens pra Shannon e aí ele achou o celular dela desligado, ele ligou. E aí tinha as mensagens que ele mandou e que as outras pessoas mandaram e que ela não respondeu, porque o celular dela estava desligado. Aí ele também vai no quarto do casal e encontra a aliança dela na mesa de cabeceira. E mostra pro policial, mas ele tá sempre muito calmo, que pra mim foi estranho. O policial e o Chris vão até um vizinho que tem uma câmera de segurança que pega um pouco da propriedade deles, pra ver se a câmera, né, viu alguma coisa. Se dá pra ver. Então, na câmera só dá pra ver uma parte da garagem e dá pra ver o Chris estacionando. Não dá pra ver que é o Chris, mas é o carro do Chris estacionando, saindo e fazendo um movimento meio estranho. E o Chris tá perto, aí ele bota a mão assim na cabeça. Essa cena aí, pra mim, ele se mostrou, ele se
entregou. Tanto que o Chris sai, o policial fica pra conversar com o dono da casa, com o vizinho. Aí o vizinho fala, ele tá muito estranho, ele tá inquieto, ele não é assim, tem alguma coisa errada aí. Né? E ele não parava de falar. E na hora eu pensei, que vizinho fofoqueiro, nem deve ter nada. Lógico que ele tá preocupado, a mulher sumiu com as filhas. Primeira coisa que ele... Porque assim, a polícia chegou e ele tava muito calmo. Muito calmo, tipo, cara, se sua esposa some com suas filhas, o celular dela tá lá desligado, sabe? Mas a gente não dá pra saber como é que vai ser a reação das pessoas nesse momento. Então começou um movimento pra procurar a Shannan e as crianças, e os vizinhos ajudavam, e a família dela veio, todo mundo procurando elas. Só que a polícia começou a desconfiar do Chris. Então, eles estavam com o celular da Shannan, essa reconstituição toda do que aconteceu, a polícia ficou sabendo pelo celular dela, pelas mensagens que ela mandava pro Chris, pras amigas pras amigas. Também, né? Nesses casos, é normal investigar o marido, porque na maior parte das vezes, o marido tem culpa. E no caso também, eu acho que porque ele tava agindo estranho, né? Ele não parecia se importar muito. No dia que aconteceu, eles descobriram também que ele já ligou para um corretor de imóveis para colocar a casa à venda. E pro colégio das meninas para cancelar a matrícula. E também descobriram que ele tinha uma amante. Ele tava estranho com a Shannan por causa da amante. Esse tempo que a Shannan passou com os pais dela, ele estava de férias com essa mulher, a Nicole Kessinger. Durante essa investigação, eles chamaram a Nicole para depor, né? E para contar o que estava acontecendo. E ela contou que ela conheceu o Chris. Ele falou que era casado, mas que já estava se divorciando, que eles já não estavam juntos, né? Estavam casados no papel, mas que não estavam mais juntos. Ele ficava o tempo todo com ela, então ela achou que aquilo era verdade. Então ele sempre falava das filhas e tudo, mas era uma coisa que, tipo, ela não chegou a conhecer as filhas nem nada, sabe? Pra ela, ele simplesmente estava se divorciando mesmo. Com essas evidências, né, a polícia faz uma jogada ali de uma estratégia, fazem o teste do polígrafo no Chris. E ele não passa, porque a polícia pergunta se ele mentia para a esposa, se ele tem a ver com o desaparecimento dela, coisas que a polícia já sabia. Que eram mentiras. Né? E ele negou. Ele disse que não sabia, que não era culpa dele, que não sei o quê, que não traiu. Então, ele não passou e a polícia usou isso para ir em cima dele e fazer ele confessar que ele tinha causado o desaparecimento, né? Então ele não passa e a polícia espreme ele. Ele decide que vai falar se o pai dele estiver ali. Eles pedem para a polícia chamar o pai dele. Na sala ali, com câmera e a gravação, ele conta para o pai dele: a Shannan asfixiou as filhas, que ele perdeu a cabeça e matou ela porque ela matou as filhas. Ele diz onde enterrou elas. No dia do desaparecimento, ele estava trabalhando num lugar. O Chris trabalhava com petróleo e gás, então ele estava num acampamento de petróleo, longe pra caramba, no meio de um deserto, de uma área bem afastada. E ele enterrou a Shannan num lugar e jogou o corpo das filhas em tanque. Então, ele contou, né, que ele matou a Shannan porque ela matou as filhas. Só que a família não acreditou. A família da Shannan disse que ela amava as meninas e realmente, quem quiser ir no Facebook dela pra ver os vídeos dela com as filhas. Eu vou deixar o link aqui no box. É óbvio que ela não machucaria as filhas, ela gostava muito das filhas. O Chris estava sujando a imagem da Shannan, sabe, difamando a imagem dela e das filhas, contando aquilo. Então ele foi para julgamento e lá ele contou a verdade, finalmente. No julgamento, o Chris decidiu falar e ele contou que a Shannan chegou às 2 da manhã, mais ou menos, que eles conversaram, iam se acertar e tal. Aí eles transaram e na manhã, umas 5 horas da manhã, o Chris disse pra ela que ia querer mesmo o divórcio,
que tinha dado de ideia, que ela surtou um pouco, normal, eu acho, e disse que ele nunca mais ia ver as filhas e que que ele tinha outra, e ele admitiu que tinha outra mulher. Então, ela falou que embora que ele nunca mais ia ver as filhas, mas aí ele segurou ela e asfixiou ela. E nesse momento a Bella entrou no quarto e não entendeu o que estava acontecendo. Ela perguntou o que tinha acontecido com a mãe. O pai disse que ela estava dormindo. Chris pegou a Shannon, enrolou ela no cobertor, colocou ela na caminhonete, pegou as duas filhas, ainda vivas, e colocou no carro também. A viagem da casa deles para esse local, desse acampamento, era de 45 minutos a 1 hora. E nesse tempo todo as meninas dormiram, uma encostadinha na outra, abraçando a outra. Elas dormiram no caminho. Quando chegou lá, ele enterrou a Shannon e asfixiou uma filha, depois a outra. E falou que uma ainda perguntou: o que você tá fazendo, papai? Não. E que isso ecoa na cabeça dele até hoje. E aí ele jogou elas lá e matou todo mundo. Isso porque família. Ele não queria, quer dizer, ele queria viver uma vida nova, então ele não podia simplesmente se divorciar, ele tinha que matar todo mundo, né? O pai dela, da Shannon, fala que ele duvida que ele tenha matado a Shannon enquanto eles tiveram essa discussão. Que ele tem certeza que ele matou enquanto ela estava dormindo, porque se ela tivesse acordada, ela com certeza ia ter algum indício no corpo dela, sabe? Ou ele ia ter algum machucado, porque ele não tinha nada. Tiraram fotos, né, pra ver, e ele não tinha nenhum arranhão. E que se ela tivesse viva, ela com certeza teria tentado se defender. Então fica aí a indignação. O Chris, ele foi condenado a 3 prisões perpétuas, né, pela morte de cada um dos filhos. E da Shannon, que estava grávida, então 3 filhos e uma mulher. E ele tá preso, ele ia pegar a pena de morte, mas o pai da Shannon não quis, que ele tinha que pagar o que ele fez com a... Então, gente, esse foi o caso de hoje. Muito triste e revoltante. Eu vou deixar aqui no box de descrição o Facebook dela, pra quem quiser ver mais fotos e vídeos. Tem bastante coisa lá, porque ela meio que documentava. Oi, gente! Tava editando e percebi que ficou faltando a última parte. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like aqui embaixo, comenta, se inscreve no canal, ativa as notificações e nos siga nas nossas outras redes que eu vou deixar aqui na tela e no box de descrição. Então é isso. Tchau!